Mensagens e profecias escritas há milhares de anos atrás começam a se concretizar e fazer sentido nos dias atuais. Hoje nós veremos 7 sinais e profecias escritas na Bíblia, as quais testemunham que Deus concedeu o território de Israel aos judeus e seus descendentes. Como de costume, já peço o seu like e inscrição no canal para nos ajudar a divulgar a palavra de Deus. A aliança com Abraão. Tudo começa em Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 3, onde Deus faz uma promessa extraordinária a Abraão, que mais tarde se tornaria o patriarca venerado das tradições judaicas, cristãs e islâmicas. A passagem inicia com a chamada de Deus a Abraão para sair de sua terra natal e partir para uma terra que Deus lhe mostraria. O texto diz: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essas palavras formam a base de uma aliança especial entre Deus e Abraão. Deus não apenas promete tornar Abraão uma grande nação, mas também promete abençoar aqueles que o abençoam e amaldiçoar aqueles que o amaldiçoam. A promessa de uma terra específica é revelada mais adiante nas Escrituras, e essa terra é Canaã. O território de Canaã hoje corresponde ao estado de Israel, o Líbano e parte da região junto ao mar Mediterrâneo. Na menção bíblica, Deus não apenas oferece uma bênção pessoal a Abraão, mas também sinaliza a herança da terra para as gerações futuras de sua descendência. Essa terra, Canaã, é o cenário escolhido por Deus para estabelecer e cumprir sua aliança com Abraão e seus descendentes. Ao considerar essa promessa, vemos o primeiro sinal de que Deus destinou o território, que hoje é chamado de Israel, a Abraão e seus descendentes. A promessa renovada a Isaque e Jacó. O fluxo da promessa divina para a terra de Canaã não se encerra com Abraão. Ao contrário, é renovado e reafirmado nas gerações seguintes, demonstrando a continuidade da aliança entre Deus e a descendência de Abraão. Nos versículos-chave de Gênesis 26, versículo 3 e Gênesis 28, versículo 13, somos testemunhas de Deus renovando sua promessa, primeiro para Isaque e posteriormente para seu filho Jacó. O texto diz: Dá-te por peregrino nesta terra, e eu serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a teu pai Abraão. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência. Nesses versículos, vemos a transmissão da promessa de geração em geração. Deus confirma a Isaque e a Jacó que a terra de Canaã é parte integrante da herança divina. Esses versículos são sinais inabaláveis de que Deus não apenas concedeu a terra de Canaã aos judeus, mas reiterou essa concessão ao longo do tempo, construindo uma base espiritual sólida que ecoa através da história bíblica. A continuidade da promessa enfatiza que a terra é mais do que um simples território. É uma manifestação tangível da fidelidade divina à aliança estabelecida com Abraão, transmitida através de Isaque e Jacó aos descendentes que se tornariam a nação de Israel. A escravidão no Egito e a libertação. Do mesmo modo, no episódio marcante da libertação dos escravos no Egito, registrado em Êxodo, Deus se revela a Moisés na sarça ardente e compartilha sua compaixão em relação ao sofrimento do povo de Israel no Egito. Este encontro divino não apenas revela a sensibilidade de Deus à aflição de seu povo, mas também desvenda seu plano de libertação e a promessa de uma terra abundante. Em Êxodo 3, versículo de 7 a 10, está escrito: Disse ainda o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito,
e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu. Agora, pois, eis o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. A menção específica de uma terra que mana leite e mel aponta diretamente para a promessa de Canaã, a terra abundante e farta que Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Ao relacionar isso com a ideia de que Deus deu o território de Israel aos judeus, vemos uma continuidade clara na narrativa bíblica. Deus não apenas concede a terra, mas intervém ativamente para libertar seu povo da escravidão no Egito, indicando a importância da terra prometida como parte integral do plano divino para Israel. A concessão da terra não é apenas um ato de benevolência, é uma expressão da soberania de Deus sobre a história e o destino do seu povo escolhido. Este episódio em Êxodo destaca não apenas a promessa da terra, mas a ação de Deus em assegurar que essa promessa seja cumprida, revelando a natureza intrinsecamente divina do domínio de Israel sobre a terra prometida. A entrega das tábuas da lei. No mesmo livro de Êxodo, testemunhamos um momento de singular importância, quando Deus faz uma declaração fundamental sobre a relação única entre ele e o povo de Israel. Essa passagem, proferida durante o período em que os israelitas estavam no deserto, antecede a entrega dos 10 mandamentos e estabelece a identidade especial e a missão exclusiva de Israel. Em Êxodo 19, versículo 3 a 6, o texto diz: Moisés subiu ao monte de Deus, e o Senhor chamou-o do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos cheguei a mim. Agora, pois, se atentamente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Essa declaração de Deus a Moisés encapsula uma série de significados profundos. Primeiramente, ao relembrar a libertação miraculosa dos israelitas do Egito, Deus estabelece sua autoridade como o Deus que intervém na história em favor do seu povo. O ato de levá-los sobre asas de águias é uma metáfora poética que ressalta a proteção e orientação divinas. A afirmação de que, se o povo ouvir a voz de Deus e guardar sua aliança, eles serão sua propriedade peculiar, destaca a relação íntima e pessoal que Deus deseja ter com Israel. Essa expressão vai além de uma mera possessão. Ela denota um relacionamento especial e exclusivo, algo escolhido com cuidado e carinho. Ao afirmar que toda a terra é sua, Deus contextualiza a singularidade do relacionamento com Israel. A designação de Israel como reino de sacerdotes e nação santa amplifica o propósito mais amplo. Não é apenas uma bênção exclusiva, mas uma comissão. Eles não são apenas destinados a serem abençoados, são chamados a serem canais de bênçãos para o mundo ao seu redor. Israel é mais do que uma nação. É uma manifestação da graça e do propósito de Deus, destinada a impactar o mundo com a luz de sua presença. A conquista de Canaã por Josué. Mais adiante, no livro de Josué, temos um momento crucial na história de Israel, quando Deus, após a morte de Moisés, dirige suas palavras encorajadoras e promissoras a Josué. Este evento ocorre no limiar da entrada de Israel na tão esperada terra prometida. O texto bíblico diz: Moisés, meu servo, é morto. Agora, pois, dispõe-te para que com todo este povo passes o Jordão para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé,
Vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais dar-lhes. Nessa passagem, Deus, em sua inconfundível voz de encorajamento, não apenas reitera a promessa da terra, mas também destaca a dimensão territorial expansiva dessa concessão. A descrição poética da terra que flui leite e mel não é apenas uma referência à sua fertilidade, mas também sugere uma abundância que transcende o ordinário. O fato de Deus declarar que cada lugar onde a planta do pé deles pousar é dado a eles é uma afirmação de posse total. Esta é uma terra que vai além das fronteiras físicas. É uma herança divina que abrange desde o deserto até o rio Eufrates, englobando os territórios dos heteus. O chamado à coragem é central nessa passagem. A promessa de que ninguém poderá resistir contra Josué destaca a proteção divina que acompanha a missão. Deus reafirma sua presença constante, assegurando a Josué que ele não o deixará nem o abandonará, da mesma forma que esteve com Moisés. O comando, esforça-te e tem bom ânimo, é mais do que uma exortação genérica. É um lembrete de que a conquista da terra prometida não será fácil, envolverá desafios, mas a força e a coragem vêm da certeza de que Deus está do lado deles, cumprindo a promessa feita aos pais. Essa é uma metáfora que repercute até os dias atuais. As profecias sobre o retorno à terra. Os livros de Jeremias e Ezequiel trazem profecias que oferecem vislumbres extraordinários do retorno dos judeus à sua amada terra após um período de exílio. Estas passagens não apenas capturam o sofrimento do exílio, mas também antecipam um renascimento notável e um retorno triunfante à terra prometida. Em Jeremias capítulo 30, versículo 3 temos: Pois eis que vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo Israel e Judá, diz o Senhor. Fá-los-ei voltar à terra que dei a seus pais e a possuirão. Em Ezequiel 36, versículo 24, lemos: Porque vos tirarei dentre as nações, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Nessas profecias é delineada a dinâmica divina do retorno. Jeremias, com sua poesia profética, anuncia um tempo em que Deus mudaria a sorte do seu povo, fazendo-os retornar à terra concedida a seus pais, uma terra repleta de promessas e significado espiritual. Ezequiel, por sua vez, amplifica essa promessa, destacando não apenas a reunião dos dispersos, mas também a remoção deles de entre as nações. Deus não apenas chama seu povo de volta à terra, mas os tira de lugares diversos e os congrega de todas as terras para a terra que ele prometeu. Essas profecias são mais do que simples predições, são testemunhos notáveis do cumprimento divino. No século XX, vimos essas palavras repercutirem de maneira impressionante com o renascimento de Israel como nação independente. Após séculos de dispersão, o retorno dos judeus à sua terra natal foi um fenômeno notável, moldando a história moderna de maneiras extraordinárias. O retorno à terra prometida não foi apenas uma migração física, foi uma ressurreição de identidade, cultura e espiritualidade. O estabelecimento do Estado de Israel em 1948 testemunhou a realização tangível dessas profecias antigas, selando a conexão inegável entre as Escrituras e os eventos históricos contemporâneos. A restauração de Israel nos últimos dias. De modo semelhante, Zacarias profetiza delineando um futuro de restauração e renovação para Jerusalém e para o povo judeu, que atravessou períodos tumultuosos de exílio. No seu livro é dito: Assim diz o Senhor dos Exércitos:
Eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente, e os trarei e habitarão no meio de Jerusalém. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Nesta profecia, o Senhor dos Exércitos fala com uma promessa triunfante. Ele anuncia não apenas a libertação do seu povo, mas também a reunião deles de todas as direções, do Oriente e do Ocidente. A ênfase na salvação é acompanhada pela visão grandiosa de Jerusalém como o epicentro da habitação divina e do renascimento nacional. Esta profecia de Zacarias ganha uma ressonância extraordinária na história moderna. Após séculos de dispersão e sofrimento, Jerusalém voltou a ser o coração pulsante da nação judaica, e a promessa de que Deus seria o Deus do seu povo, vivida em verdade e justiça, começou a se desdobrar. A restauração de Jerusalém e o retorno triunfante do povo judeu à sua terra natal são testemunhos tangíveis da fidelidade divina e do cumprimento das promessas feitas nas páginas antigas da Bíblia.